o que vier para frente, se não tiver um forte apoio da sociedade, não vai levar a coisa a bom termo. É sempre muito perigoso você trabalhar com aquilo que é básico, como Petrobras, como Eletrobras, Nuclebras e tal, né? Que são coisas estratégicas, você entregar ao capital privado. Porque o capital privado, o interesse dele é lucro, não é? Serviço. Acontece que essas empresas elas foram propositalmente fragilizadas. Infelizmente, pelo PT, no governo Dilma, o que é uma traição tremenda à esquerda. A Dilma obrigou a Petrobras a importar a gasolina e o diesel, que faltavam aqui do ponto de vista de produção, a um preço 100 e vender a 80. Ou seja, ela quebrou quase a Petrobras ao fazer isso. Entupiu a Petrobras de dívidas junto à banca internacional. Então a Petrobras tem dívidas enormes em dólar, né? E em vez de usar o dinheiro dela para fazer perfuração, prospecção, refinarias, etc., e com isso gerar um baita desenvolvimento dentro do país, porque ela carrega, né, na parte daquilo que ela precisa de serviços, de várias atividades empresariais do país, né, que estão ligadas com a cadeia do petróleo, ela simplesmente foi minguando e essas empresas foram fechando. Então, jogou para trás, né? E a Petrobras se entupiu de dívida, não pôde desenvolver o seu plano estratégico, que era o pré-sal, jogar rapidamente na produção do pré-sal e outras fontes renováveis também, que ela teria que crescer. E agora a Petrobras está vendendo suas partes, né? Vendendo a distribuição de derivados, vendendo várias coisas para poder pagar essas dívidas. Foi isso que foi feito. Com a Eletrobras, da mesma maneira, se artificializou as tarifas, né, criou uma situação da empresa também se entupir em dívidas e assim foi. É claro que isso é a maior ofensa ao povo brasileiro. Não só o governo Temer, o governo da Dilma também fez isso, né? E o que eu acho que aquilo que deveria ser esquerda é completamente diferente daquilo que o governo Temer está fazendo e daquilo que a Dilma fez. Uma empresa estratégica como a Petrobras, como a Eletrobras, como a Nuclebras e tantas outras que são ligadas a toda a estrutura produtiva do país, é trabalhar isso de um ponto de vista estratégico, de um plano de longo prazo, que o governo tem que ter um plano de longo prazo. Você não pode levar o país para frente sem ter uma visão de farol alto, né, aquilo que se quer para o país. Então, essas empresas elas teriam uma inserção na produção que tem que ser comandada pelo governo. Tem que ser comandada dentro de um plano estratégico, né? E a sociedade tem que fiscalizar isso, porque se deixar solto, o governo de plantão faz o que sempre se fez aqui no Brasil, que é corrupção, cargos políticos nessas empresas, né, que não respeitam a capacidade técnica necessária e verdadeiras bombas de sucção dos partidos, extraindo dinheiro delas em prol pessoal das autoridades partidárias e tal. Que a sociedade fique muito atenta a esse processo de privatização que está em curso, né? Por quê? Porque pode estar se entregando coisas do país, não só o capital internacional, mas o capital nacional também, que está de braço com o capital internacional. O capital ele não tem pátria, né? No fundo, o capital é o capital e ele vai se localizar aqui ou ali. Você pega a Braskem, por exemplo, agora já está querendo mudar a sede central para os Estados Unidos, né? No entanto, é uma campeã nacional que foi beneficiada pelo BNDES, né? Você tem
todos esses grupos, esse grupo do JTS, por exemplo, tem acho que só 10 a 15% da atividade dele no Brasil, o resto é tudo lá fora. O BNDES, etc., que fez a política dos campeões nacionais, no fundo eu acho que não fez uma boa política, porque essas empresas hoje elas são completamente independentes do país, podem fazer o que bem entender, né? Tem uma liberdade total. E eu acho que dinheiro público, que o dinheiro do BNDES vem do FAT, o FAT é um fundo de amparo ao trabalhador, portanto, deveria ser voltado exclusivamente ao trabalhador e não às empresas. Não, eu sou completamente contra esses fundos que existem no Brasil, que são fundos ligados ao trabalhador e que são destinados às empresas, que não faz sentido nenhum. As empresas que operam dentro do mercado, se financiem dentro do mercado, tem a Bolsa de Valores, tem todo o sistema financeiro que pode financiar coisas delas, podem pegar dinheiro lá fora também a custos baratíssimos e desenvolver atividades. Por que precisa pegar dinheiro dos trabalhadores, entendeu? Então, por que tem um fundo de garantia que não rende absolutamente nada para o trabalhador? É dinheiro perdido que vai perdendo valor, né? E poderia ser dinheiro dos trabalhadores, né? Coisas que beneficiassem o trabalhador, seja com empréstimos que poderiam ser feitos para casa própria, para coisas que os trabalhadores precisassem efetivamente fazer, né? Quer dizer, uma poupança dos trabalhadores, não poupança das empresas. Mas o que a gente tem de conceito de democracia aqui é que a democracia é das empresas, não a democracia do povo, né? Eu tenho falado um pouco sobre isso, que eu vejo que o regime democrático no Brasil não é um regime do povo para o povo pelo povo, é um regime das empresas para as empresas pelas empresas. E não é isso que objetiva realmente uma satisfação à sociedade, né? Não é que a gente é contra empresas, pelo contrário, somos a favor das empresas, porque as empresas geram emprego, geram atividade econômica. Mas há que regular isso, há que ter muita atenção, não é o laissez-faire, não é deixar a forma liberal de ver a economia, que é o estado mínimo, e nenhuma interferência nas empresas, porque ao fazer interferência vai perder a eficiência do sistema. Exatamente o contrário. É exatamente por ter uma interferência inteligente e bem feita e comprometida com a sociedade que as empresas operam no sentido do país, né? Que é o que a gente quer. Então eu vejo no processo de privatizações, pode ser uma alienação ao grande capital, né? Em benefício do grande capital e não em benefício do país, riscos muito grandes, né? Mas esses riscos existem na medida em que a sociedade está ausente, né? Porque a sociedade não se apoia como se o governo fosse o representante da sociedade. A gente vê que é exatamente o oposto. Esse governo, por exemplo, 95% é contra a sociedade, não é a favor da sociedade. Então eu acho que está na hora de acordar o país. E não vai ser só na eleição do ano que vem. Tem que, desde agora, começar a se construir um país que respeite a sociedade, né? Que é um regime democrático que a gente quer. Muito obrigado pela sua participação. Está sendo muito interessante o debate que eu estou acompanhando na minha página. É importantíssimo que você continue participando. Indique a nossa página, que é um centro de debates com ideias que variam de A a Z, e o importante é isso, porque é através da diversidade de ideias que a gente cresce e aprende, e com isso a gente avança. Muito obrigado.